Fala, galerinha! Chegou a vez de desvendarmos os mistérios da Guerra Fria. A Guerra Fria, que vai de 1939 a 1945, tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista, vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. O mundo bipolar? É isso mesmo! A parte oriental tornou-se área de influência da União Soviética. Em pouco tempo, os partidos comunistas locais passaram a exercer o poder nesses países. A parte ocidental ficou sob influência dos Estados Unidos. Nessa área, consolidavam-se democracias liberais. Entenderam? As duas superpotências buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos internos dos diferentes países. Vocês acham que é só isso? Sabe de nada, inocente! A corrida armamentista também foi uma característica da Guerra Fria. Trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. Ambos os países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e provavelmente da vida no planeta Terra. Corrida espacial. A União Soviética e os Estados Unidos já estavam meio tretados lá por causa da disputa por tecnologia, arma, ficavam fazendo propaganda para tentar promover o lado que eles defendiam, né, que era o capitalismo, que era o lado que os Estados Unidos defendiam, e o socialismo, que era o lado que a União Soviética defendia. Aí, como os caboclos não conhecem limite, eles vão fazer o quê? Vou brigar no espaço. Aí tá, foi brigar no espaço. Aí, dia 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik. Ele não durou muito tempo, porque ele não tinha muito suporte para ficar muito tempo no espaço, aí a bateria acabou, a bateria riu e muitas outras coisas. Mas a finalidade dele não era muito importante. Só que, pois, lançar um satélite no espaço já deixou os Estados Unidos esperto. Tanto que em 31 de janeiro do próximo ano, eles lançaram o próprio satélite, que foi o Explorer 1. E depois de alguns meses, eles criaram a NASA. Depois de a União Soviética ver isso, eles ficaram, né, nós já estamos aqui, começamos a briga, né, agora a gente tem que ir para frente. Aí eles começaram a fazer testes com os animais e depois eles conseguiram, né, com os testes, sair na frente novamente em 1959, com o lançamento da Luna 2, que foi a primeira sonda espacial a chegar no solo da Lua. E novamente em 1961, com o cosmonauta Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a orbitar a Terra na nave Vostok 1. Depois disso, o presidente dos Estados Unidos, que era o John Kennedy na época, ele ficou meio bolado lá, rodou a baiana e falou que levaria o homem à Lua até o final da década. E o cara conseguiu, né? Tanto que em julho de 1969, com o sucesso lá do projeto Apollo, 2 astronautas americanos conseguiram pisar no solo lunar, conseguindo tomar aí a liderança da corrida espacial. Dentro de todo o contexto histórico que dividiu o mundo entre capitalista e socialista, também havia os grandes conflitos dentro de países pequenos, que foi o que aconteceu no Vietnã, onde a região do norte era dominada pelo socialismo e a região do sul era dominada pelo capitalismo aliado dos Estados Unidos. Era difícil conviver com essas diferenças políticas e tinha um grande clima de instabilidade e paz. E logo no ano de 1959, os combatentes comunistas destruíram uma base norte-americana que tinha no Vietnã do Sul, e foi aí que tudo começou.
As potências do capitalismo e socialismo começaram a participar indiretamente dessa guerra, desde o ano de 1959 até o ano de 1974. A partir desse ano, os Estados Unidos começou a participar diretamente dessa guerra, enviando armamentos e soldados. Só que por eles não conhecerem bem o território, eles passaram muito mal. Os soldados comunistas tinham essa vantagem e conseguiram desfrutar dessa vantagem do território e conseguir destruir todo o armamento e tecnologia que os americanos tinham trago. E essa falta de conhecimento de território rendeu a derrota deles no final do ano de 1960. Durante a Guerra Fria, tiveram vários acontecimentos malucos e insensíveis, e um deles era o experimento chamado Edgewood Arsenal, que foi implantado na década de 50 em Maryland. Nesse experimento, eles testavam em soldados drogas ilícitas para saberem as que eram letais e não letais. O intuito deles, ao descobrirem, era usar as drogas em combates e em interrogatórios. Foram usados mais de 5.000 soldados como cobaias e muitos deles tiveram traumas e problemas sérios de saúde. Nenhum resultado milagroso foi obtido, mas mesmo assim continuaram com os testes durante 20 anos, finalizando apenas em 1975. A insensibilidade dos estadunidenses não era apenas com os seres humanos, eles também faziam crueldade com os animais. A CIA resolveu investir cerca de 15 a 20 milhões em uma operação chamada Acoustic Kitty, na qual o objetivo era colocar aparelhos de escuta e gravações na cauda de gatos que eram especialmente treinados. Na primeira operação, colocaram um gato perto da embaixada russa, na intenção de que os soviéticos o pegassem e conseguissem escutar o que eles conversavam. Porém, o gato foi supostamente atropelado e a operação falhou. Depois dessa falha, eles desistiram e não investiram mais nessa operação. Sétimo fato: o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi uma divisão histórica e determinante no século XX e se tornou um dos principais símbolos da Guerra Fria. Erguido pela União Soviética no dia 13 de agosto de 1961, o muro cercou toda a Berlim Ocidental e ficou de pé até 9 de novembro de 1989. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética lutavam pela conquista do poder mundial. Diversos países foram afetados por essa disputa e a Alemanha não ficou de fora. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi impedida de se reerguer sozinha. Estabeleceram isso para que o nazismo fosse extinto da cultura, sociedade e política alemã. Sem forças armadas e política própria, a Alemanha continuou ocupada, sendo adotada politicamente pelos seus ocupadores após a criação da Conferência de Potsdam. Com a conclusão dessa conferência, foi determinada a divisão geográfica e política da Alemanha e Berlim. A Conferência de Potsdam foi um tratado criado para resolver o futuro da Alemanha e já marcava e simbolizava também o início da Guerra Fria, porque através desse tratado, Estados Unidos e União Soviética já deram início às suas disputas pelo poder mundial. O que motivou a União Soviética a construir esse muro foi o grande número de pessoas que estavam migrando para o lado capitalista. No lado socialista, os habitantes reclamavam e manifestavam contra o governo, exigindo mais liberdade, direitos individuais, liberdade de expressão e principalmente uma política mais aberta e democrática. O lado ocidental ficou dividido entre França, Reino Unido e Estados Unidos, e o lado oriental ficou sob domínio da União Soviética. Sendo assim, os resultados foram a criação da República Federal da Alemanha, capitalista, e a República Democrática Alemã, socialista. Por conta de todos esses pontos negativos do lado socialista, muitas pessoas migraram para o lado capitalista. Com o tempo, toda essa migração resultou na perda de 3 milhões de habitantes do lado socialista. A partir disso, os governantes e autoridades da União Soviética tomaram a atitude de construir um muro, cercando toda a Berlim Ocidental, além de reforçar também as fronteiras. A queda do muro. A partir da segunda metade da década de 80, a União Soviética passou a sofrer um colapso no modelo político e econômico. As reformas sugeridas por Gorbachev, conhecidas como Perestroika e Glasnost, a partir de 86 não tiveram êxito em seu objetivo, que era tornar mais flexível a economia soviética, contudo sem abandonar o comunismo e o modelo de controle estatal da economia e das relações sociais.
As medidas de Gorbachev resultaram em um fracasso e acabaram por estimular a progressiva e rápida fragmentação da União Soviética. O reflexo da queda do Império Soviético atingiu também suas zonas de influência, inclusive a Alemanha Oriental. Em 89, protestos começaram a ser realizados pela população alemã, a fim de que fosse feita a reunificação do país. Em 9 de novembro deste mesmo ano, cidadãos das duas partes de Berlim, munidos de machados, martelos e marretas, puseram abaixo várias partes do muro que dividia a cidade, em um gesto de liberdade que enterrava simbolicamente a já agonizante Guerra Fria. No ano seguinte, houve a reunificação do país. Now the world